Não, os irmãos podem ficar sentados, queridos. Glória a Deus. O texto bíblico que nós vamos ler para esta mensagem é Apocalipse, capítulo de número 2, versículos de 1 a 7. Glória a Jesus. Em tempo eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade e responsabilidade, ao nosso pastor pela confiança, ao nosso copastor, pastor Genival Bento, também pela confiança. Glória a Deus, de nos dar esta missão que com sua presença torna-se ainda mais dura para mim. Quem achou Apocalipse capítulo 2, versículos de 1 a 7, diga amém. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer a árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus, e quem pode, diga amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu gostaria de trazer uma rápida reflexão da parte do Senhor, a partir desse texto, que, sem medo de errar, dentro do livro do Apocalipse, é um dos textos mais conhecidos. Trata-se da carta dirigida à igreja de Éfeso, a primeira das 7 igrejas da Ásia. Eu gostaria de trazer, com base nesse texto, uma reflexão intitulada Reflexões do Meio do Caminho. Caminho, irmãos, talvez seja a melhor ilustração que podemos ter para representar a vida de um crente rumo ao céu. A expressão de que estamos numa jornada, estamos trilhando um caminho, ela é tão rica que John Bunyan escreveu uma obra chamada O Peregrino, retratando a saída do homem de uma terra de trevas para a cidade celestial, e representando os percalços que o cristão, o nome do personagem central do livro, enfrenta ao longo de toda a jornada. E só para que os irmãos saibam, a obra de John Bunyan é a segunda obra mais publicada da história, perdendo somente para a Bíblia Sagrada. Já se transformou em filmes, em peças teatrais que enriquecem a nossa cultura mundial. Então, caminho representa bem essa ideia de que o crente está se deslocando de um lugar para o outro. E a igreja de Éfeso, ela recebe uma carta em que Deus, o Senhor Jesus, recomenda, exige, ensina que a igreja de Éfeso precisa lembrar de onde caiu. Então, podemos inferir que nessa jornada, a igreja de Éfeso, em algum momento, não manteve os seus padrões, não manteve a sua ortodoxia e falhou naquilo que precisava ser fiel, naquilo que precisava manter a sua relação com Deus. Então, é possível extrair desse texto, pelo menos algumas reflexões para o meio do caminho, considerando que nós estamos na mesma jornada que a igreja de Éfeso estava, rumando para o céu, trilhando uma rota cujos percalços buscam a toda hora nos impedir de avançar e de chegar no objetivo maior, que é o céu para o qual nós estamos indo e o qual foi preparado por Jesus, e quem crê nisso diz amém.
Então, meus irmãos, um primeiro percalço no meio do caminho que exige que façamos uma reflexão é porque vivemos em dias de muita pressa. Nós estamos vivendo numa sociedade praticamente automatizada, que não tem parado para pensar naquilo que é importante, e muitas são as coisas importantes que devem ser cultivadas pelos cristãos, e elas não podem ser deixadas de lado. E dado a vida acelerada que nós estamos vivendo, muitos têm sucumbido a este estilo de vida e deixado de vivenciar a essência do Evangelho. Só para que os irmãos tenham ideia, nós vivemos dias em que as pessoas estão deixando de valorizar a comunhão, exigindo, glória a Deus, outros estilos de vivência espiritual. Inclusive, a título de informação, esperava-se que após a pandemia, com o fechamento das igrejas, a proibição que os cultos presenciais acontecessem, que quando a pandemia acabasse, haveria uma avalanche de interesses em voltar para a igreja, dos cristãos voltarem, aqueles que estavam com uma vida eclesiástica praticamente parada, que depois dessa proibição civil que houve, eles voltassem para a igreja. Mas infelizmente isso não aconteceu na proporção que nós esperávamos. Muitos cristãos acabaram se adequando a esse estilo pós-pandemia. Já existem aqueles que defendem que dá para viver uma vida cristã em casa, assistindo cultos online, prestigiando os grandes pregadores pela tela da TV ou pela tela do computador. Esquecem, porém, que está escrito no capítulo de número 10 e versículos de número 24 e 25 da carta aos Hebreus: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O escritor aos Hebreus admoesta: não parem de se reunir. Entretanto, em dias tão corridos, as pessoas, muitas delas ditas cristãs, têm abandonado a casa do Senhor. Isso é um problema, porque quando abandonamos a casa do Senhor, a nossa vida espiritual, ela vai se fragmentando e a queda pode ser iminente, como infelizmente aconteceu em algum momento do caminho da igreja de Éfeso. Glória a Deus. Mas não para por aí, meus irmãos. O fato de vivermos dias tão acelerados, tão corridos, tem feito com que muitos tenham deixado de enxergar os marcos antigos da igreja, da vida cristã, como antes. A Bíblia diz no capítulo de número 28, no capítulo de número 22 e versículo de número 28 do livro de Provérbios, que não devemos remover os marcos antigos que os nossos pais colocaram, mas existe nos nossos dias uma espécie de releitura do cristianismo. As pessoas não querem mais pensar em um culto cristão nos moldes tradicionais, em que o pastor ensina, prega e a igreja ouve e aprecia. Está havendo uma busca constante por inovações estéticas. As igrejas têm mudado a aparência, inovações doutrinárias têm inserido na doutrina das igrejas elementos estranhos à ortodoxia da palavra de Deus. Além disso, inovações no campo ministerial. A Bíblia, ela dá o exato padrão para o qual as igrejas devem olhar para estabelecer o santo ministério. Acontece, porém, que existem por aí inúmeras igrejas que fazem um tipo de ministério, que criam uma estrutura funcional totalmente distante do que a
Bíblia recomenda. Tudo isso, meus irmãos, é sinal de que vivemos tempos em que os marcos antigos estão sendo removidos e muitos têm perdido o mais importante porque querem inovar. E o que é mais importante, presbítero Lineker, na vida de qualquer crente que está seguindo, que está rumando para o céu, o que é mais importante é a presença de Deus. Aleluia. Não adianta ter um culto bonito sem a presença de Deus. Não adianta ter uma igreja repleta de estrutura, de pessoas, sem que a presença de Deus seja real naquele lugar. É preciso que muitos voltem aonde caíram, onde abandonaram a essência da sua vida cristã e retomem o caminho certo. Aleluia. Então esta é, sem sombra de dúvida, uma reflexão que devemos todos nós fazermos nas nossas vidas, visto estarmos também seguindo este caminho. Escute, meu amado irmão, não estamos valorizando as coisas espirituais como deveríamos fazer. Está escrito em 2 Coríntios, capítulo de número 2, versículos de número 14 a 16. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Isso significa, meus irmãos, que a verdadeira espiritualidade, a verdadeira presença de Deus está naquele lugar em que o povo tem uma ligação com Cristo, em que há uma comunhão pela palavra, pelas boas obras e, é claro, pela verdadeira sensibilidade espiritual. Glória a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Reflexões no meio do caminho. A primeira delas que devemos fazer é que vivemos em dia de muitas pressas. Dias tão apressados que estamos deixando de valorizar a comunhão, que estamos removendo ou vendo removerem os marcos antigos e que não estamos valorizando as coisas espirituais como deveriam ser valorizadas. Mas escute, ainda a partir desse texto, podemos inferir que muitos nos nossos dias estão caídos e não sabem que estão. O cair não está ligado somente ao pecado objetivo, mas também ao abandono de valores que outrora guiavam a vida de um cristão. A igreja de Éfeso, meus irmãos, recebeu do próprio Cristo esta admoestação: lembra-te de onde caíste. Lembrar é um ato deliberado, é uma decisão. Jesus estava instruindo: lembra-te, reflete, pensa, esforça-te em identificar no percurso da tua trajetória com Cristo aonde caístes. Mas não só lembra, arrepende-te das tuas obras. O que isso pode significar para nós, igreja do Senhor, que estamos marchando para o céu? Que devemos vigiar para não cair e pensarmos que ainda estamos de pé. Mas como isso é possível, presbítero Lineker? Olhe, existem muitos que estão caídos e não sabem por quê. Porque cultivam o orgulho e não sabem. Infelizmente, o senso comum que se espalha no meio da igreja parece sugerir que só é pecado o adultério e o roubo. Parece ser esse o entendimento de muitos cristãos. Mas, na verdade, existem outros pecados tão sérios quanto os citados, que podem levar à perdição eterna e que representam uma queda diante de Deus. E o primeiro que eu cito, como já disse, é o orgulho. Quem é orgulhoso já está caído. E podemos sustentar essa afirmação com base em Provérbios, capítulo 16 e versículo de número 18. O orgulho vem antes
da destruição, o espírito altivo antes da queda. Irmãos, o orgulho é um câncer que faz com que muitas partes do corpo de membros adoeça. Um crente orgulhoso, um crente de maneira orgulhosa a viver, ele causa adoecimento no seu raio de influência. Por quê? Porque o orgulho é incompatível com o que Jesus ensinou. O orgulho não encaixa, é uma peça fora de toda a estrutura do ensinamento de Jesus. Então, um crente orgulhoso, ele está violando a lógica do Evangelho, ele está chamando a atenção para outra coisa, mas não para Jesus de Nazaré. Aleluia! Mas há uma outra circunstância que podemos destacar aqui: quem cultiva a mentira está caído. Salmos de número 101, versículo de número 7. Quem pratica fraude não habitará no meu santuário, e o mentiroso não permanecerá na minha presença. Quem é mentiroso está caído. E o mentiroso, como é que ele faz? Ele pratica mentira sem saber. É tão automatizada na mente dele o ato de mentir que ele não percebe. A mentira faz parte do cotidiano, e isso, irmãos, vai tirar muita gente do céu, porque no céu não tem mentiroso. Mas quem é que vai morar no céu aqui? Diga amém. Aleluia. E já caminhando para a conclusão, irmãos, desta palavra, eu posso ainda destacar que quem abandona a santidade também está caído e não sabe, porque está escrito em Hebreus, capítulo de número 12 e versículo de número 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, se santificar não é uma opção, é uma exigência. No caminho nós precisamos ser santos, na trajetória para o céu nós precisamos ser santos, nas provas devemos ser santos, nos momentos de bênção devemos ser santos, nos momentos de solidão, santos, em que estivermos acompanhados de pessoas ilustres, santos, porque santidade não é opção, é exigência para chegar lá. Aleluia! E caminhando, irmãos, para o fim, devemos lembrar de onde caímos. Aleluia! Sabe qual é uma das grandes notícias do Evangelho? A notícia do Evangelho é que Cristo, Ele nos perdoa. E a outra notícia que pode ser agregada a essa é que Ele nos perdoa quantas vezes precisarmos, se este arrependimento Ele for genuíno. É por isso que Jesus disse à igreja de Éfeso: lembra-te de onde caístes, arrependa-te e volta a praticar as primeiras obras. Então, quem é orgulhoso, deixe de ser e volte a ser humilde. Quem é mentiroso, abandone a mentira e volte a falar a verdade e ser claro como a alva neve. E aquele que está em pecado, vivendo mais sujo na sua vida cristã, santifique-se, purifica-se de modo tal que a sua vida reluza a presença de Jesus. Estas, meus irmãos, devem ser reflexões que todo crente precisa fazer enquanto está caminhando. Nós somos peregrinos neste mundo, ninguém aqui chegou ainda no seu destino. Aleluia! O profeta Miqueias, no capítulo de número 2 e versículo de número 10 do seu livro, ele diz: levantai-vos, porque aqui não é o lugar do vosso descanso. Podemos trazer esse texto de maneira alegórica, a representar a mesma ideia que nós precisamos pôr em prática. Se levantar, aqui não é lugar de descanso, porque o inimigo não nos deixa em paz. Ele está como um leão ao nosso derredor, procurando uma forma, procurando uma brecha, procurando um espaço. Se a gente baixar a guarda, ele entra, e se ele atacar, ele fere, e a ferida dói, e você vai precisar baixar a guarda muitas vezes para tratar a ferida. É por isso que nós temos que estar caminhando vigilantes, como bons soldados que rumam para o quartel. Que Deus em Cristo os abençoe, em nome de Jesus.